é bem provável que vocês já assistiram a apresentação. Esse vídeo é apenas um complemento para vocês absorverem melhor o que foi explicado. Então foi isso, fiquem com o vídeo e espero que gostem. Salut messieurs, comment ça va? Ça va bien? Aujourd'hui je vais interpréter obras fantásticas do modernismo. Eu primeiro tenho de falar sobre o contexto histórico da primeira fase do modernismo para depois falar de suas características. E para isso vou usar uma referência de um estudo artístico muito interessante da professora Zarinha, doutora em História e Artes, né? E bem, eu recebi esse livro de uma herança de um doutor muito conhecido, né? Que morreu, nem lembro direito qual foi o ano, acho que foi em 2020 mesmo, na época da pandemia, que foi o doutor Zenóbio Toscano, né? O segundo maior doutor de Guarabira, porque o primeiro é o doutor Fábio Pontes. E nele eu encontro a melhor forma de explicar o contexto histórico e as características do modernismo no Brasil. Pois antes do século XX, a noção de beleza surgia, né, de três coisas: forma, equilíbrio e emoção. Isso é escrito no livro da doutora Zarinha. Todas as obras artísticas da antiguidade buscavam a excelência nessas três coisas: na pintura, no desenho, na escultura, né? E bem, o que é o equilíbrio, o que é a forma, o que é a emoção, como é que é isso? Bem, na pintura, a forma é o desenho, são as formas, né, do desenho. O equilíbrio é a paleta de cores. Então, por exemplo, você não pode misturar amarelo com marrom, entendeu? Porque fica desarmonioso. Você não pode pegar o amarelo e esverdear o amarelo, que dá uma impressão, entendeu? Meio esquisita, entendeu? Tanto é que o próprio Van Gogh, o conhecido Van Gogh, ele dizia que o amarelo é muito, muito feio, né? Ele não é belo. Então, na pintura, o equilíbrio é a paleta de cores. E na escultura, a forma é o contorno, o equilíbrio é a sustentação da escultura. Mas e a emoção? O que é nesses dois aspectos? A emoção é só o que é comunicado na obra de arte. Então, é basicamente o significado da escultura ou o que a pintura transmite ao observador. Somente isso. Então, nada demais. Agora, na música o negócio muda um pouquinho, né? Porque a forma na música é a harmonia. Mas como podemos entender isso? Como é que podemos entender a forma de uma música? Na harmonia, nós temos a simultaneidade de todas as notas e também o ritmo, né, da música. E a diferença que existe entre uma harmonia e outra consiste no modo como a melodia e o ritmo se comportam na sequência da música. Por exemplo, eu posso cantar uma música com dois tipos de harmonia. Por exemplo, mas também posso cantar assim. Entendeu? Muda. Então essa é a forma, é a harmonia. A forma da música é assim. O equilíbrio se encontra na melodia, então nos acordes, né? nas notas mesmo, na afinação. Então uma música desafinada vai ficar, né, toda esquisita. Por exemplo, as músicas do John Cage, né, são todas desafinadas, todas, entendeu, desarmoniosas, assim, uns acordes meio esquisitos, uns deslizamentos nas teclas, né? Isso aí é modernismo, né? E também tem a música The Banshee. The Banshee é uma música vanguarda, né? Em que o
cara. Ele desliza a mão nas cordas de dentro do piano. Então ele quebra o piano para tocar a música. E a música é sensacional, entendeu? É esquisita, mas é sensacional. Muito assustadora, né? Mas é modernismo, é isso. E a emoção na música geralmente é mais frequente no ritmo, né? Então cada ritmo tem a sua emoção. Um ritmo mais devagar tem uma emoção mais tranquila, mais rápida tem uma emoção mais acalorada, né, digamos assim. Então é isso aí. Com a vinda do século XX, a beleza que antes era baseada nisso, né, na forma, no equilíbrio, na emoção, toda a obra artística era baseada nisso. A partir do momento que chega o século XX, o equilíbrio e a emoção e a forma deixam de ser importantes. Agora, a beleza não é mais isso. A beleza se encontra nas loucuras do artista e seu impacto no público. Este processo de mudança nos padrões de beleza gradualmente se subsequenciou por causa das vanguardas europeias e também pelas guerras que ocorreram, guerra mundial, essas coisas, entendeu? Que influenciaram também as diversas obras brasileiras. Entre elas, vemos as aberrações pintadas pela Tarsila do Amaral. Meu Deus, como é difícil falar o nome, Tarsila do Amaral. Né, como a Bapuru, né, a mais famosa Bapuru. Que negócio feio é aquele. Nossa, é uma mistura de azul. Ele coloca um plano, assim, um céu completamente azul, com uma criatura disforme, né? Todo amarronzado, entendeu? Com amarelo, assim, meu Deus, é um desequilíbrio de cores muito esquisito. A mesma coisa que aquela outra pintura lá da negra, né? E da Cuca, principalmente a Cuca. A Cuca é a pintura mais feia da Tarsila do Amaral. Vemos no espectro modernista, principalmente na primeira fase aqui no Brasil, uma amplitude de trâmites artísticos. Por exemplo, de um lado nós tínhamos os absolutamente vanguardas, que rejeitavam completamente a forma, o equilíbrio e a emoção, não queriam saber de nada de forma, de equilíbrio e emoção, entendeu? São os revolucionários, né? E também tínhamos o outro lado de conservadores, de modernistas mais conservadores, que tinham um apreço ainda pelos clássicos, pela forma, pelo equilíbrio, pela emoção, entendeu? Como, por exemplo, o Manuel Bandeira, né, que elogiava Machado de Assis e tal. Aos mais revolucionários, as obras são mais, né, mais abomináveis. Agora, aos mais conservadores, obras têm que ser, né, um pouco mais bonitas, né, menos abomináveis, ou nada abomináveis. Né? Depende do indivíduo, depende do artista. Aí, na pintura, o que mais chama a atenção é a capacidade do modernista de usar cores, como eu disse, né? Cores desarmoniosas, desenhos muito abstratos, né? Desenha um pé completamente desproporcional ao corpo do indivíduo, um negócio, uma cabeça assim, a cabeça da Bapuru desse tamanho, assim, parece um Macunaíma. Macunaíma tinha essa cabeça, né? Cabeça de criança. Então, é terrível, um negócio feio. Eu não sei como é que alguém olha para uma desgraça dele, nossa, que negócio bonito, isso é arte, entendeu? Mas enfim. E eles usam isso, né? Eles fazem isso, esses desenhos abstratos, essas coisas assim, geralmente para retratar o avanço tecnológico proporcional à pobreza. Então eles querem criticar a burguesia, fazendo parte da burguesia, entendeu? E sendo influenciados pelo marxismo, essas coisas, entendeu? É isso. Aí na poesia nós vemos retóricas usualmente sintagmáticas. O que é isso? É quando você faz um discurso meio suspense, né? Ao invés de você falar apareceu um urso, de repente você diz de repente apareceu um urso. Isso é uma retórica sintagmática. Enfim, isso eu ensino no meu curso aí de retórica que ninguém vê, só Gabriel. E também temos poemas no modernismo sem rimas, né? Os poemas antigos também não tinham rimas, mas é assim mesmo. E na música ouvimos até o silêncio como obra de arte, né? Por exemplo, saindo do Brasil, né? Aquela... Não sei se é John Cage o nome do cara. Acho que é John Cage, que ele tem uma música lá chamada 3 minutos e 33 segundos, que é literalmente 3 minutos e 33 segundos de silêncio. É isso aí. Já que falaste nesse cara, Manuel Bandeira foi um poeta, crítico, literário e artístico, que escreveu o poema Os Sapos e o famoso O Bicho. Um poema metalinguístico é tentar explicar a própria linguagem e usa o sapo como um embuste poético esquisito. Já o outro sintagmático quer dizer usar progressivamente imagens com velo
para um suspense rapsódico, como nos poemas antigos de um Parmênides. Eu não sei falar esse nome, vou deixar aí na tela. Ou de um Heráclito, ou de Lucrécio. Tarsila do Amaral foi uma pintora, desenhista e tradutora, que foi mulher de Oswaldo de Andrade. Pintou quimeras como São Paulo. Oswaldo de Andrade foi um escritor muito polêmico que escreveu o Manifesto do Pau-Brasil, onde evidencia o modernismo como o período heróico da cultura. Além deles, tem Anita Moffat. Não podemos deixar de lembrar do excelentíssimo jornalista e escritor Plínio Salgado. Autor de O Estrangeiro, Plínio foi também político e líder da ação integralista brasileira, muito influenciado pelo modernismo e, apesar de ser considerado neste período, em certos aspectos, Plínio Salgado era contra o modernismo. Mário de Andrade é conhecido como um escritor síntese, não por ser estritamente antropófago, mas por ser um grande copiador de tudo. Na sua obra principal, Macunaíma, como ele revela em uma carta a Raimundo Moraes, Mário copiou o naturalista germânico Karl Gruben e até a carta para Icamiabas, até que pôs frases inteiras de Rui Barbosa, de Mário Barretos, dos cronistas portugueses coloniais, e por aí vai se indo. Muitos críticos, como Joaquim Inojas, chegam a dizer que o modernismo só passou a ser de fato um rompimento com o panacianismo e academicismo em 1936 e não em 1922, anos da Semana de Arte Moderna. Porém, indubitavelmente, ela foi de extrema importância ao movimento modernista, em vista e notoriedade. O movimento sociocultural do modernismo brasileiro ocorreu em São Paulo em fevereiro, quer dizer, no mesmo mês do Congresso de Paris. De fato, o Congresso de Paris foi substância para a cronagem. A Semana de Arte Moderna. Os artistas ansiavam por mudanças na arte e fizeram pouco dos panacionais que vaiaram as apresentações das músicas, poemas e das pinturas.